Vamos a... Tá, muy lento a conexión. No sé si... OBMI. Que tengo que apertar otra vez, entonces. ¿Sabes? ¿Para pasar? Sí. Bueno, lo que había propuesto era pensar las dinámicas migratorias sul-sul y reflexionar a partir de Brasil. Primeiro, antes de empezar, me gostaria de dizer o que penso quando falo do sul global, não do sul. Não? Sabemos que o conceito se ha sido apropriado por el debate sociológico a pensar o sul, sobretudo com o passo del fim da caída do muro, não do fim digamos, do conflito entre países do leste comunista e oeste capitalista, e passou a ser um debate sobre o norte, países industrializados no século XIX, e o sul, países em desenvolvimento, ex-colônias e de industrialização tardia. Em um debate sociológico, a sociologia do sul, ou teorias do sul, se trata de uma nova lente explicativa, não? E que é herdeira de movimentos teóricos como os estudos decoloniais, pós-coloniais, modernidades múltiplas, pelo que põe no centro do debate sociológico as disputas geopolíticas. Então, não se trata tanto de um conceito geográfico, pelo conceito sociológico que tenta atrair no centro da disputa e, a partir da investigação, da apresentação, os vou a poner as dificuldades, os desafios teóricos e epistemológicos para pensar os movimentos migratórios em um contexto sul-sul, o que está passando em Brasil. Não? É também uma imaginação política, pensar o sul, a sociologia do sul, como se apropriar de saberes e práticas desde o sul para atender aos desafios globais na atualidade. Não? E creio que, em contexto das migrações em América do Sul, há um desafio de pensar epistemologias e perspectivas teóricas desde o Sul, não? As grandes teorias de migração, tanto aquelas que explicavam por que as pessoas migram, um grupo de teorias, não? Como o outro grupo de teorias que explicam por que as migrações permanecem no tempo e no espaço, não dão conta de explicar os movimentos migratórios do Sul, não? E o que havia pensado era o seguinte, não? Explicar um pouco o que estamos fazendo e, a partir de nossas investigações, reflexionar sobre as migrações Sul-Sul. Como dijo Sônia Lobimiga, o ano que vem vai ser 10 anos e queremos fazer um evento, não? Espero que alguns de aqui ou vosotros podáis participar aí em Brasil. Queremos fazer um evento a mediados do ano que vem, celebrando um pouco os 10 anos. Se trata de uma equipe interdisciplinar, não? É uma parte importante de investigação quantitativa, não? Aí todo há 21 investigadores em projeto que trabalham. Há uma parte de estadística e demografia, que é importante, e que está aí com o grupo do Instituto Nacional de Estadística de Brasil. Não? Isso aí é uma equipe importante de estadística, engenheiro cartógrafo, aí um matemático para ser, digamos, as fórmulas, não? Limpeza de base de dados, e logo uma equipe interdisciplinar de sociólogos, geógrafos, economistas, antropólogos e outras áreas. Não? Então, o que há é um convênio entre a universidade e o Ministério que é encarregado de migrações, e, ademais disso, temos um acordo de cooperação com diferentes ministérios do país que permitem acesso às bases de dados para ser tratamento das bases de dados. Aqui não se projeta para este grupo B, não? Só o que está online, não, Thales? Se proyecta los dos. Pero aqui El não sabe. PowerPoint y la cámara. Não, pero aqui para... já está. Aquí Está seguindo online. Sí.
Bueno, entonces los aspectos conjunturales, ¿no? Para explicar esta eclosión de migración sul-sul en contexto de América del Sur e o contexto de reflexão do Brasil. Eu que os primeiros são aspectos conjunturais, não, que têm início na crise de 2008, que empieza nos Estados Unidos, afeta a Europa e Japão, e se move os eixos de desplaçamento no mundo, não? E aí há uma série de conjunturas nacional, regional e global, que há uma ampliação da migração sul-sul. Lo que Maristela Svampa chama o consenso de la commodities, ou seja, a primeira década de 2010 em América Latina, sobretudo em América do Sul, ha tenido um boom de commodities em todos os sentidos, e que os países, aunque tinham, digamos, retóricas muito progressistas, estavam muito cômodos com, digamos, a demanda china, sobretudo, sendo convênios bilaterais com China, e isso ha potencializado o crescimento econômico destes países, não? E aí começou a chegar, e aí em América do Sul e em Brasil, sobretudo, que se havia estancado as migrações de outras partes que não eram migrações de fronteira, han chegado latinos, sobretudo, mas também africanos, senegaleses, asiáticos, gente de Bangladesh, Paquistão e, obviamente, os chinos, não? E se é instalado nos nichos de mercado, no final da cadeia produtiva do agronegócio, aí onde se é instalado, em el sul do país. E me parece algo curioso, e aqui resgato um conceito de Barganha, que ela utiliza para Portugal, que ela disse que Portugal é uma espécie, ela é uma analogia com a geologia, que é uma placa giratória. Ou seja, Portugal recebe pessoas do sul global e vai girando hacia outros países do norte global. Isso eu creio que o Brasil passa o mesmo. Muitos dos imigrantes que estão aí estão pensando em passar um tempo e se mover nesta placa para ter os recursos e subir hacia o norte global. Portanto, de muita circularidade. E aí, no observatório, aí, como tenéis na pantalla, hacemos várias publicações de base quantitativa também, não? E publicamos informes, um informe anual sobre o estado da arte da migração este ano, mas também mais tempestivo. Todo mês hacemos um informe como está a migração desde o ponto de vista quantitativo. Trimestral também temos e um de conjuntura. A cada 4 meses hacemos um informe de conjuntura. Então, pois bem, do ponto de vista quantitativo, qual é a quantidade de imigrantes que há em Brasil? Estimamos 1,3 milhões de imigrantes em el país. Se vemos a população do país, de 210 milhões de habitantes, isso não chega a 1%. Então, é um público, todavia, muito pequeno para as dimensões do país. Aunque no primeiro quinquênio da década, de 2011 até 2015, houve digamos, uma maior diversidade de origem do sul global, pelo que se consolidou ao longo de toda a última década, han sido venezuelanos e haitianos. Primeiramente, haitianos foi o primeiro grande fluxo do sul global, e a partir de 2016, os venezuelanos superaram, digamos, os haitianos. Se observamos o caso de haitianos, podemos pensar na linha de Douglas Massey de la elevação migratória. Ou seja, isso é passado como passa todos os fluxos, não? Início, despliegue, estagnação ou declínio. Mas, correndo o caso dos haitianos, aí vou a pensar desde o sul global, os haitianos, e eu creio que o país, me gusta essa ideia, essa metáfora da geologia de la Barganha, como uma placa giratória. Para os haitianos, Brasil não é um país branco. Os haitianos pensam país branco porque ser migrante em Haiti é quase um substantivo. Ou seja, a cultura de imigração em Haiti é muito presente em todo o Haiti, não? E, claro, a gente de Haiti quer emigrar para algum outro sítio, não? Então, o Brasil, muitas vezes, é um norte temporário, não? Ou, como Barganha também chama, um norte global alternativo, não? Isso que Boaventura chama, para os haitianos, Brasil é o norte em el sul, pero
para ser considerado um migrante de êxito, temos que estar em um pays blanco. E um pays blanco é um país de tradição migratória para os haitianos, que permite medir-se em termos de mobilidade social ascendente. Então, claro, se um bem de Haiti está nos Estados Unidos, isso significa que ele está em um país blanco e a possibilidade de mobilidade social ascendente é maior. Mas para outros, isso que vemos na investigação, é como se fosse também um norte temporário. Ou seja, utiliza o país como essa placa giratória que vai permitir mover, conseguir os recursos para chegar ao norte global, que seria o desejo dos haitianos, Estados Unidos. De hecho, se está vendo que os haitianos que chegaram em 2011, 2012, muitos deles, em segundo quinquênio, quando chega a crise econômica em Brasil, movendo-se hacia Estados Unidos. Igual que os imigrantes de África, que passam 2 anos até chegar à Europa, muitos vão passando, subindo pouco a pouco, e às vezes barrando, vão mais hacia o sul, a Chile, trabalha um pouco, e marcado por uma alta circularidade. Por lo tanto, podemos pensar que Brasil e os países do sul, desde o ponto de vista das teorias das migrações, podemos considerar como, entre comillas, uma anomalia teórica. Porque são países que exportam, todavia, imigrantes, pelo que atraem imigrantes com características muito semelhantes. Não? Como encaixar isso nas teorias de imigração? Não? Então, isso é algo que está passando em El Sul, que empeça com mais força a partir de 2007, em América do Sul, e empeça esse tipo de circularidade, e que o primeiro grande protagonista dessas circularidades são os haitianos, não só no Brasil, empeçam no Brasil, mas também hacia Chile e outros países. E o mesmo acontece com os venezuelanos a partir de 2016, que estão circulando também entre os países. Não? Se observamos os dados, não? Por exemplo, os dados de nascimento, mortes, matrimônios mistos, vemos o câmbio e a presença do sul global. Não? Ou seja, se vemos a gente que ha nascido, hijos de imigrantes, são bolivianos, paraguaios, haitianos e venezuelanos. E quem mais morre de origem imigrante? Portugueses, japoneses, italianos, espanhóis e alemães. Ou seja, todos que conformaram a migração do século XIX e XX. Isso há diferentes impactos. A migração era mais branca, passou a ser mais negra em el país. Não? Ou seja, ha cambiado também da origem escolar, não? Antes era, digamos, de formação superior, e agora é mais uma formação média, não? Se observamos também em termos de mercado de trabalho, não desses imigrantes, muitos que estão no mercado de trabalho formal, se nota uma desigualdade importante entre as pessoas que vêm do norte global e estas pessoas do sul global em termos de salário. Aí está projetado os mapas e as diferenças são abismais em termos de salário e rendimento de uma pessoa que vem de Japão, ou dos Estados Unidos, ou mesmo de Europa, a trabalhar em uma empresa em Brasil, de que os imigrantes estão aí, é algo assim, de uma desigualdade impressionante, e isso sigue em todos os sentidos. A escola, uma escola privada, uma escola pública, de modo que essas desigualdades se estão acentuando cada vez mais em uma migração que é recente, não? Outro tema também que publicamos e produzimos bastante e assumimos desde o ano 2019 é um informe que trata da situação dos refugiados, chama-se Refúgio em Números. Então, isso é algo interessante também, porque em Brasil, se tu pides o refúgio, solicitas o refúgio, automaticamente tens o permisso de trabalho e residência, diferente de muitos países. Isso faz com que tu entres em sistema. E nós outros sempre hemos defendido essa posição. É muito mais cômodo, tanto melhor para o imigrante como para o Estado que a gente esteja em uma situação regular. Então, em Brasil, há pouquíssimas pessoas que estão em condições de não ter essa situação regularizada. Nós outros muitas vezes bromeamos que essa pessoa que não sabe solicitar refúgio pela indústria das migrações.
como disse Nina Sorensen, aconselha a ir buscar. Solicita refúgio a qualquer posto de fronteira e, com isso, tem um permisso de trabalho temporal por 6 meses. Pero, claro, se acumula muita quantidade de solicitantes de refúgio. E o Estado não tem, obviamente, como fazer a entrevista para saber se a pessoa é ou não merecedora de refúgio por um tempo. Então, mientras tanto, a pessoa tem um filho, se casa e termina solicitando, mudando a petição para o tipo de arraigo. Não, tenho um filho, já não quero solicitar refúgio e quero estar aqui. Não? E o Brasil reconheceu também, digamos, a situação de Venezuela como uma grave e generalizada vulneração de direitos humanos, com base na Convenção de Cartagena, não? Que houve a primeira convenção em 1951 do refúgio, não? Logo houve em 84 uma atualização em Cartagena e também uma atualização para os países africanos. A partir dessa normativa, o país reconheceu a Venezuela e também ha dado uma visa especial para os haitianos. De hecho, a primeira quinquênio, qualquer haitiano que residir em Haiti, não tiver antecedentes criminais, poderia solicitar a visa para o Brasil. Também hemos trabalhado com algumas investigações multimétodos, sobretudo com cooperação, não? Com algumas outras universidades, organismos nacionais e internacionais. Hemos feito também alguns estudos que se mostra também o tema da inversão e empreendedorismo, também aí é que Boaventura de Souza Santos chama, não? Os primeiros que investem em Brasil, pessoa física, ou seja, a pessoa investindo em uma empresa, são gente de Portugal, de Espanha e de Itália, não? Ou seja, como Portugal seria sul para a Europa, pero o norte para o Brasil, não? Então, essas questões se vê se reproduzindo também. Aí, em tema de inversão, é uma inversão importante, 2,2 bilhões de reais ao longo da década, ou seja, são pessoas que decidem abrir um pequeno hotel, uma pousada ou qualquer tipo de atividade, e aí lidera, sobretudo, as pessoas do sul de Europa que terminam sendo responsáveis por esse tipo de inversão. O tema da educação se reproduz nas mesmas desigualdades que no mercado de trabalho, é decir, os haitianos e venezuelanos têm os filhos nas escolas públicas e muitas vezes em áreas de la ciudad com muita concentração, na escola que há muita concentração de haitianos e em áreas de la ciudad, digamos, mais pobre, sem uma boa estrutura em termos de educação, enquanto as pessoas do norte global põem os filhos nas escolas privadas, a grande maioria. E os venezuelanos e haitianos, a presença na universidade é mínima, mientras que a gente que vem através de convênio de cooperação, de becas para estudar, vão direto à universidade. Estamos trabalhando também nessa perspectiva de pensar o Sul, a migração Sul-Sul, a partir de estudos comparados, sendo também benchmarking, para ver como está a situação. E o que estamos vendo é que essas situações também se reproduzem em outros países de América do Sul, como Argentina, Chile, não é uma excepcionalidade, é o caso brasileiro. Com o tema da investigação multimétodo, nós trabalhamos com dados quantitativos e fontes secundárias, o que chamamos de registro administrativo. Pero hemos hecho uma investigação solo, como foi uma amostra domiciliar que hemos hecho em la fronteira com Venezuela, para saber se os venezuelanos queriam se interiorizar ou quedar-se aí em el estado de fronteira. E se armou uma grande operação em Brasil para receber a los venezuelanos. E outro ponto que passa, igual que passa em Norte Global, em Sul Global, as políticas nacionais estão muito vinculadas ao contexto geopolítico global regional. Eu creio que isso tem mais importância que o cenário interno do país. Não? Por exemplo, aí temos uma operação que se chama Operação Acolhida, onde se permitiu acolher os venezuelanos que estão na fronteira. Não? Ou seja, quem ha dado mais dinheiro para esta operação ha sido o governo atual. Ou seja, ha aumentado e o governo atual ganhou com uma retórica
anti-imigração, que iam impedir a imigração, que os imigrantes não iam a entrar, e se ha aumentado. Pero, é porque ha cambiado? Não. É uma questão geopolítica, porque foi uma época também, em Brasil, como em América do Sul, se cambiou o giro geopolítico na região. Ou seja, se passou a alinhar muito mais os Estados Unidos. Estados Unidos tinha interesse que os migrantes venezuelanos não subissem aos Estados Unidos e começou a dar bastante recursos, sobretudo a organismos nacionais e internacionais, para ser trabalho de integração desses imigrantes em esses países. De modo que as políticas migratórias nacionais, eu creio, e aqui eu creio que está passando também o tema de Ucrânia, não? Aqui em Europa, não? Vemos como o tema geopolítico vai superando incluso a política local, que vemos em França, que estava muito bem posicionado em las encuestas, Eric Zemmour, né, que é um polemista, não? Um periodista, ele ha dado a declaração que ia ser contra a chegada de ucranianos. E ha bajado muitíssimo, estava em terceiro lugar e ha perdido muitíssima força, não? Ou seja, e todos os países estão com, digamos, com a corrida de los ucranianos. Por isso está muito, eu creio que muito mais que um desejo nacional, algo planificado nacionalmente, tem que ver com esse contexto geopolítico. O mesmo passa aí em El Sul, não? E tentamos também está fazendo uma investigação participativa com a gente da comunidade, não? Hemos apoiado muito um fórum de participação social e hemos também desenhado um curso de pós-grado para funcionários da administração, que aí ministramos na universidade, e um curso também para imigrantes e técnicos da administração. Em esse tema de imigração social, hacemos ciclos de conferências estatais em La Pantalla, não? Ministrando uma conferência quando foi investigador aí em nosso observatório. E também uma publicação periódica que temos, apoiamos, nós temos todo o trabalho de edição de la revista Péritos, que é a revista de imigração internacional. Nós outros assumimos todo o trabalho de edição, o trabalho de la plataforma, toda a infraestrutura, lo hacemos. Nós outros estamos terminando agora um projeto que é um data mining, onde a gente vai ter os dados mais dinâmicos, não que barramos todos os microdados. E também, e com isso já vou terminando para dar passo ao debate, ou seja, uma série de desafios. Primeiro, como pensar uma epistemologia do Sul, não? Ou seja, todo aquele grupo de teoria que estudamos a fundo em nossa formação, não? A teoria neoclássica, todas aquelas teorias que explicam por que as pessoas migram, as teorias que explicam por que as migrações permanecem no tempo do Estado, em Estado, eu creio que carecem de fundamentos para explicar essas dinâmicas migratórias no Sul, do país que é a vez de imigrantes, de trânsito, da gente que vem e vai. E agora, por exemplo, muitos imigrantes haitianos estão nos Estados Unidos na fronteira, e os Estados Unidos não sabem se devolvem ao Brasil, porque tem permisso de residência. O Brasil diz, não, pero tem permisso de residência para os haitianos, tem que devolver a Haiti, não ao Brasil. Então, claro, está com esta dúvida, então, claro, devolve a Haiti, aí vem a Brasil, passa outro tempo, volta a subir à fronteira. Digamos, essas dinâmicas necessita, obviamente, outro tipo de epistemologia, outro tipo de acercamento teórico, que é uma grande dificuldade, porque, claro, quem estuda migração sempre ha sido formado com os marcos teóricos e epistemológicos desde o sul para o norte. Todas as grandes teorias de migração são assim, de pessoas que saíram do sul global para o norte global. Como avançar em um marco, eu creio que é um grande desafio, é muita gente que está tentando fazer esse esforço, não Thales coordena um RT não sobre esse tema de imigração sul-sul, e é um desafio constante, não pensar em marcos teóricos, epistemológicos, que deem conta de explicar com fundamentos esse tipo de dinâmica e de mobilidade em el sul global, não? E, ademais, também como dar conta de explicar mobilidade de diferentes tipos. Aí, em Brasil, é um programa que se chama Ser Madre em Miami, porque Estados Unidos, todavia, e a gente que é tentado que está isso, pero sigue o juiz soles, não? Então, claro, a gente que a pessoa nasce nos Estados Unidos tem o passaporte
americano. Em México isso já é comum, mas está chegando a toda a América Latina. Ou seja, uma equipe de obstetra nos países da América do Sul que hace el acompanhamento. Então, se no último momento que a madre pode viajar, a pessoa coge o avião e vai ter o hijo em Estados Unidos. Entra como turista, está aí, tem o hijo acompanhado por uma clínica médica em Estados Unidos e fazem essa conexão. Então, você tem o hijo aqui e empieza a gestação em país de origem, em caso em Brasil, e termina a gestação em Estados Unidos. Com isso, o niño saca o passaporte americano, não? A migração também por lifestyle, por jubilação. O Brasil é o segundo lugar em pessoas que saem do país e compram um piso em Portugal e com isso se adquire algo de visa, não? De modo que isso é curioso, não? Como pode ser um país que a gente se vai, seja por motivos profissionais, para outro tipo de imigração, a la vez que recebe estes imigrantes. Agora se aprovado também os nômades digitais, né? Não sei como está aqui o caso desse tema em Espanha, se já está normatizado, mas aí está, se acaba de ser normatizado, então a gente pode ter permisso de residência se vai dizer que vai trabalhar a partir de uma plataforma digital. Golden Visa também, hemos feito esse estudo, não? E se ha normatizado isso também em Brasil, de modo que são muitos desafios para pensar a migração sul-sul, não? Como pensar esta movimentação que não é só em Brasil, aqui em África passa o mesmo, não? A gente está se movendo no sul para chegar ao norte, mas este pode ser ad eterno, não? Ou seja, muitos imigrantes estão aí e não chegam a este norte, este país branco, como chamam os haitianos. De modo que é algo que está passando, e isso é recente, se observamos de forma longitudinal, no século XIX, século XX, as migrações eram do norte global para o sul global. Vindo da ditadura militar, em Brasil se é estancado, quedaram migrações residuais de fronteira, bolivianos, paraguaios, se mantuvo essa migração, pero em pequena escala, pero a partir de 2010, 2011, é quando emerge esta migração com mais força, sul-sul, incluso muitos africanos que tentam entrar em Brasil, não tanto Equador, era a principal porta, pero também é uma migração sul-sul, para passar um tempo e subir hacia os Estados Unidos. Então, isso está passando também, cada vez mais isso vai se incrementando, e como nós outros investigadores, não que estamos pensando na migração, podemos construir desenhos metodológicos alternativos, criativos, ao estándar que há, marcos epistemológicos e também teóricos para pensar esse tipo de migração. O que eu quero isso é só para deixar para o debate, não? Como havia pensado, 15, 20 minutos e já deixamos tempo a alguma ideia, alguma pergunta, alguma dúvida. É isso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Leonardo, por esta panorámica, ¿no?, de los debates teóricos, epistemológicos aplicados a las movilidades actuales, ¿no?, en este caso en el continente americano y con toda su complejidad y diversidad. Y a la vez también hemos conocido muy de cerca todo lo que se está haciendo desde el observatorio, las líneas de investigación, de trabajo, que son ciertamente muy interesantes y todo un referente, ¿no?, para la investigación que busque datos concretos sobre estos flujos. Podemos dar paso al debate, tanto para los que estamos aquí presentes como para las casi 30 personas que están conectadas, siguiendo la conferencia en streaming. No sé si alguien quiere empezar, creo que no hay todavía ninguna palabra desde el espacio virtual. Yo, tal vez para romper el hielo, aprovechando precisamente este cambio, ¿no?, los patrones migratorios de un país como Brasil, ya de por sí con una larga tradición también en temas migratorios, quisiera preguntarte si podrías hacer una reflexión sobre cómo crees que están cambiando las coordenadas del racismo, ¿no? Justamente Brasil, un lugar donde se caracteriza también por mucha población afrodescendiente,
el imaginario del mestizaje, pero que a la vez en los últimos años, ¿no?, está llegando migración de Haití, del continente africano, y si hay otro tipo de marcadores, ¿no?, que precisamente de esa racialización, si es el idioma, el parecer migrante, el estatus jurídico. Bueno, si podrías reflexionar un poco sobre esta cuestión, dado que los datos que nos has presentado realmente apuntan a dinámicas de migración muy reciente de población africana también, ¿no?, de Haití y de África. Muy bien, es muy interesante la cuestión, porque viene acá ya con una lacuna que, claro, ese es un tema muy importante, porque los migrantes de Haití y de Senegal, sobretudo, que son dos grandes grupos de inmigrantes negros, ¿no?, se han instalado en el sur del país, donde tradicionalmente es una población blanca, de origen europea, italiana, alemana, ¿no? Entonces, claro, y ahí, o sea, no se ha relativizado el tema del racismo, sino se ha incrementado y añadido el eje de la extranjería. Entonces, hay una cantidad de denuncias impresionante de inmigrantes haitianos, senegaleses, que han sido esculpidos en la calle, ¿no? Esculpidos en el autobús, para que sabían que eran inmigrantes. Y hemos tenido un caso dramático, que no es en el sur, pero en Río de Janeiro, no sé si llegó aquí las noticias, de un chico del Congo que ha sido asesinado en un quiosque en la playa de Copacabana. O sea, estaba ahí, ha sido asesinado en un quiosco, ¿no? O sea, como los temas que ya son de Brasil, con la llegada de los inmigrantes pobres del sur global, se añade e se solidifica aún mais esse tema que muito bem has comentado, Sônia, é algo que estamos pensando, incluso agora, temos feito uma convocatória, estamos contratando incluso um investigador negro que trabalha com temas de análise de discurso e com tema de racismo, porque simplesmente não há dados. Ela pergunta por que não há dados. Só há um dado com o tema del color de la piel, que es el dato del mercado de trabajo formal, pero quien declara este dato es el empleador, no es autodeclarable. El empleador es que dice cuál es el color que tú tienes. Pero claro, imagina, yo pienso, o que no es el empleador, es el trabajo y recursos humanos, ¿no?, que va a declarar al Estado el color de la piel. Entonces, claro, a la vez no sabemos. O sea, tenemos la idea de este dato, el único dato que tenemos. Pero para contestar cómo están estos inmigrantes negros en términos de salario, en términos de movilidad social, de posición, estatus ocupacional, ¿cómo vas a decir eso si no tienes datos? ¿No? Porque, claro, si es el empleador que declara, ele vai declarar, ou seja, como é que vai declarar? Eu imagino algo que trabalha em recursos humanos, chega um senegalês, ou chega um venezuelano, um haitiano, e eles já têm que agendar um formulário para passar ao Estado. Então, se já vai dizer, bueno, esse aqui pongo tal color, ou seja, a pessoa não tem a possibilidade de se autodeclarar. E eu creo que é um tema muito interessante, Sônia, que temos que digamos, pressionar os policymakers para que tenha este dado, não? Porque é algo muito importante no país. Não? É um país que estruturalmente o racismo é estrutural, é institucional, não? As coisas fazem parte do cotidiano da vida da gente, não? Então, claro, quando vem um negro, incluso que muitos haitianos, aí já passando as investigações qualitativas, não quantitativas, dizia, bueno, eu senti que o que é racismo em Brasil. Não sabia que era racismo, não sabia que era assim, aqui que é aprendido a utilizar. E Thales, desde aí do sul, não sabe bem como essas dinâmicas se fazem, não? E, por outro lado, se potencializa discursos anti-imigração, mas mais que anti-imigração, são discursos racistas, desde o campo político, desde o campo do discurso popular, mas, claro, não é só, porque, claro, a quantidade é muito pouca de imigrantes, não sei quanto está a cifra em Espanha. Está em quanto a hora? Sabe, Sônia, quanto estão? Sim. Quanto? 12 13% da população espanhola, não? Claro, aí não chega a nenhum por cento. Claro, em algumas áreas do país há muita gente, como na fronteira com Venezuela, não? Mas se vemos a distribuição do país, não é nada. Está concentrado no sul do país, onde há mais população branca.
e, tradicionalmente, populações que são, digamos, têm movimento fascista, nazista. É aí onde estão estes imigrantes. E aí há muitas questões que são boas para pensar, como disse Levi-Strauss, né? Sí, al hilo de esta pregunta veo en el chat que Xavier Jimeno pregunta o sugiere si se podría tener algún control a través del registro de denuncias policiales. Sim, eu creio que aí se podia ver as denúncias policiais, não? Não hemos avançado esse tipo de investigação, não temos assim a curto prazo, mas pode ser algo interessante, não? Ver as denúncias, não só as policiais, mas também na fiscalia, porque muitos imigrantes vão à fiscalia, como se fosse o defensor do povo, a fazer a denúncia. E aí se poderia ver como está esta denúncia de racismo, mas não só de racismo, não, mas também aí é uma coisa de xenofobia, não? Ou seja, que imigrantes são maltratados, isso como passa em todos digamos, os países, contrato e não pagam o salário, isso se está sendo. Olha, claro, desde o ponto de vista, não, eu creio, não, que uma coisa que é merecedora de, digamos, entre comillas, de elogio, a lo mejor, é porque é pouco, é o hecho de o país não contar com uma grande quantidade de pessoas que não têm documentação. Eu creio que isso ajuda a nós outros que somos investigadores, ou seja, para fazer trabalho, ajuda ao Estado e o próprio imigrante a denunciar. Porque, claro, ele vai à fiscalia se tem os papéis. Se não tem os papéis, como ele vai se sentir autorizado a ir à fiscalia? Não? Então, claro, eles têm aí os papéis. A maioria tem os papéis. É muito, ou seja, acho que muito, e a lei permite se regularizar, aí uma vez estando aí, permite, desde o ponto de vista do marco legal, é um marco legal muito progressista em termos de autorizar a residência. Pero há um grande gap depois. Se autoriza, mas não se garantiza o trabalho, não se garantiza a questão da proteção, não há canais de denúncia antirracismo, não? Porque, claro, a aprovação, os haitianos dividem com os venezuelanos as primeiras posições, não superar todas as migrações clássicas que haviam em el passado, não? Então, claro, eu creio que as políticas existe. Por um lado, se pensamos nas duas divisões de políticas migratórias, a política de fluxo e política de inserção social. A política de fluxo é muito progressista, se a gente consegue os papéis, não há dificuldade, haitianos, venezuelanos, mas um grande gap das políticas de inserção no mercado de trabalho, na vida social, em geral, na escola. Ou seja, é uma política, creio, muito assimilacionista, não? Ou seja, que a ideia não é contemplar os imigrantes com nenhum tipo de recurso para que eles tenham suas associações, mantenham escolas com suas línguas, ou seja, nada disso. E, claro, pode entrar, não há problema, mas desde que se entre, cada um por si, não? É uma situação muito individualista de deixar os imigrantes como eles o têm, não? E, claro, e aí grande debate, por exemplo, aí este curso de pós-grado, há um chico que defendeu, na semana passada, um trabalho muito interessante, que é um funcionário público, que ele defendeu o patrocínio comunitário ou privado para refugiados. Ele fez um estudo comparado com Canadá, Reino Unido e Argentina, creio que também já há esse tipo de patrocínio. Um grupo de pessoas com dinheiro pode patrocinar, não ter na casa, pelo patrocinar que esta pessoa esteja no país e ela se compromete a patrocinar esta pessoa por um tempo, não? Ser sponsor dessa pessoa por um tempo. E claro, e uma das coisas que a gente lhe criticou no trabalho vai dizer como vai ser a aceitação política em um país que tem tantas desigualdades, não? Como é que se basta potenciar no Estado, atrair pessoas e financiar esta pessoa, quando há tantas pessoas que se ajudar. Mas eu creio que isso não pode ser um impedimento de avançar em esse tipo de política, não? As desigualdades estão aí, a migração sul-sul é um hecho, não? Estes senegaleses estão vindo, os haitianos, os venezuelanos, e não vai ser uma migração passageira, porque começou o fluxo dos haitianos em 2011 e sigue se mantendo esse fluxo, não com a mesma pressão e a mesma velocidade do início, mas se é estabilizado, mas estão chegando as mulheres. É outro hecho também, porque é uma migração masculina, agora está começando a chegar as mulheres que eles começam a trazer por agrupação familiar.
e as venezuelanas, aí sim que hayan sido as protagonistas do processo migratório aí na fronteira. E aí outro, Sônia, que vem também com a pergunta que tu has hecho, não só os negros, mas também os indígenas venezuelanos. Há uma etnia chamada Huaral, que era uma etnia que ha sido expulsada de onde viviam por la petrolera venezuelana, isso é importante que se diga, se ha ido a mendicar a las ciudades, hacer mendicância em Caracas e nas cidades venezuelanas, e agora estão migrando para outros países da América Latina. E é uma etnia indígena que não tem, digamos, entre aspas, uma língua familiar ou um parente familiar do lado brasileiro, como os Yanomamis. Os Yanomamis aí na fronteira de Venezuela, na fronteira do Brasil. Então, se comunicam na mesma língua, quando passam, é na mesma cultura e com alguma peculiaridade. Pero os Guarau, não. Então, são muito mais precárias, porque os outros indígenas, as outras tribos indígenas, as etnias, não reconhecem eles como algo que pode sentar, falar, etc. Eles não se submetem, muitas vezes, a solicitar refúgio, porque, claro, eles nunca han entendido a ideia de fronteira, em Estado moderno, sempre a circular o que chamamos de Delta do Orinoco, que que estão muito ligados à água, com a cultura de água, não? Então, eles circulam, então, eles vão, vêm, e, claro, aí há uma dificuldade tremenda também com esse tema, porque, claro, o indígena e o negro em Brasil são dois grupos que ha sido muito difícil de incluir estas pessoas na sociedade e dar mobilidade social. Tenemos otra pregunta. Bueno, tenemos otra pregunta en el chat. Primero Emilia, o si quieres recogemos las dos para que puedas... Ok. Primero la de Lady Gálvez, luego Emilia. Lady Gálvez plantea si en términos de legislación y de los contactos con policymakers podrías hacer algún tipo de comparación dentro de la migración sur-sur entre el continente africano y América del Sur. Y Emilia, cuando quieras. Sí, no, muchas gracias, Manuela, por todo el contexto, creo que es súper interesante. Aparte, el caso brasileño es extremadamente complejo. Y lo que me preguntaba es hasta qué punto crees que el hecho de, hasta qué punto los migrantes negros o indígenas, y en este caso también la propia población autóctona indígena brasileña, en algún sentido ha podido igual colaborar o unirse para hacer frente a todo el discurso de Bolsonaro. ¿Hasta qué punto el hecho de que Bolsonaro ataca a todos estos colectivos sirve no como plataforma, como un discurso de aunar ahí redes para las acciones? O si eso igual no pasa. Ya. Bueno, empiezo por aquí, ¿no? Por la comparación entre la migración sur-sur. Así, yo creo que ahí hay una margen de perspectiva comparada muito impressionante, não? Eu creio que estando aqui em Al-Khadimi, eu creio que essa pergunta que ha hecho Lady, né? Quem é? Galvez. É muito interessante. É de Al-Khadimi, não? Está sendo mais aqui? Creo que que es estudiante de doctorado del programa. Del programa. Então, se estás aqui no programa... Hola. No, soy de Colombia. Muy bien. Estudiante de doctorado en un programa de psicología en Colombia. Que bien. Pues me confundí. Muy bien. Pues mira, yo creo que tu pregunta es muy interesante y yo pongo ese desafío aquí en Al-Khadimi, ¿no? Porque Al-Khadimi está haciendo investigaciones también con migrantes que ha passado por essa migração sul-sul em África, não? Tem projetos aqui que estão fazendo isso. E eu creio que tu pergunta é muito interessante, porque sim, que eu creio que podemos, ou seja, eu não sabia te responder, porque não he hecho investigação comparativa em este sentido, pero lo que leo, as coisas que é publicado aqui a Khadimi, não? Lo que a gente comenta de la migração sul-sul em África para chegar a Europa, não? E, claro, e esses países, incluso de Europa do Sul, que é de trânsito, mas também de destino, eu creio que aqui há muitos erros de comparação. Eu não te posso contestar assim com precisão, te poderia contestar de lo que eu leio, não? Mas não he hecho investigações sobre isso, sobre o tema
de la comparação, mas eu creo que estaria bem, sim, se é até uma proposta para vocês aqui da Redime, de pensar um projeto comparativo, onde essa diáspora sul-sul é caminho hacia norte, entre América do Sul, África e Europa. Eu creo que aí teníamos muitos ecos de comparação, com grandes possibilidades de publicação, e eu creio que é algo extremamente interessante. O ano que vem, como os disse, quero ser os 10 anos, o evento 10 anos do Observatório, e quero enfocar um pouco alguma parte do projeto isso, que para invitar gente que está sendo esse tipo de estudo, não, ou seja, que está vendo para encontrar ecos comparativos, eu creio que só assim podemos pensar epistemologicamente desde outras perspectivas, porque não se vai poder ser só de América do Sul, não? Ou seja, temos que dar conta de um eje explicativo que seja aplicável em África, com suas peculiaridades, em América do Sul, em mobilidades do Sul global, não? E a complexidade do Brasil permite isto, não? E o que tu dizia, Emília, o tema da migração em Brasil, desde o ponto de vista político, não ocupa, como aqui em Europa, os principais discursos midiáticos, políticos, acadêmicos, entre outros. Não? Claro que se está cambiando com a migração venezuelana, sobretudo, mas não em termos de migração, porque é pequeno em número, não? Pero, não em termos de discurso, pero para marcar uma posição anti-Venezuela. Sabe? Então, você diz assim, mira, se vem da esquerda, isso se vai converter em la Venezuela. Vamos acolher os venezuelanos que estão saindo, que se põem como figuras de la alteridade e de la carência, quase como extemporâneos, pertencentes a outra época, não? E que temos que educá-los, organizá-los, tal, e acolhê-los, porque está saindo de lo pior de los mundos, não? Então, eu creio que é interessante essa questão. E, claro, e é tanto que tu podes perguntar, pero bueno, se Bolsonaro ganhou as eleições com um discurso anti-imigração, como é que ha dado tanto dinheiro para acolher os imigrantes? Pero não ha dado para acolher os imigrantes. Nadie ha dado mais dinheiro que agora. Pero não para acolher os venezuelanos. Não é para acolher senegaleses e outras partes. Para venezuelanos, porque, como dije, isso é importante pensar, que as políticas nacionais, em termos de migração, são muito dependentes do contexto geopolítico. Quem está ocupando o poder, a cadeira de presidente, não? Digamos, alinhamento geopolítico, e em Brasil temos uma diferença. Haitianos, o Brasil se planteava um lugar no Conselho de Seguridade da ONU, e queria ser visto como um país de imigrantes, não de emigrantes. De hecho, de 2010 a 2014, perdão, Brasil, os turistas de Brasil foram os que mais han gastado como turista nos Estados Unidos. Hoje, todavia, se exige visa em Brasil para ir aos Estados Unidos. Pero como a quantidade de consumo era tanta, que estuvo a ponto de se cancelar a visa. Então, o Brasil queria ter, assim, entre comillas, não? Assim como os americanos têm seus mexicanos, os ingleses têm seus indianos, os espanhóis, seus equatorianos, o Brasil queria ter seus haitianos, para geopoliticamente se mostrar em um lugar de acolhimento de imigração e não de emigração. Eu creio que está muito vinculado ao tipo de... Não se pode deixar de lado o tema de imigração e geopolítica. Eu creio que isso define muito mais que vontades formais de uma decisão nacional do país. Si también está Masú. Bueno, hacemos las dos preguntas y así vamos recopilando. Sí, vale. Pues muchas gracias por la presentación. Yo el tema de refugiados de aquí básicamente me interesa específicamente por el trabajo que estamos haciendo. No olvidamos que el tema del refugio, la mayoría de los refugiados están en los países del sur, ¿no? Ya es un ejemplo de otro reconfiguración del movimiento de los humanos que donde más del 84-85% de los refugiados residen en los países del sur. Entonces, quizás que en este caso no es una novedad, ¿no? Y sobre todo, si me contextualizo en un contexto geopolítico diferente, que es Oriente Medio, estos movimientos de refugiados, migrantes que se
están muy mixtos actualmente entre los diferentes países que se mueven. Y lo que me pregunto en este momento respecto a la presentación es que en estos países yo veo que hay menos infraestructuras y garantías legales para proteger a estas personas que están en una situación de vulnerabilidad mucho más elevados que otras categorías de refugiados y migrantes, ¿no? Y ahora en los países de América del Sur, el tema del refugiado realmente, ahora en qué situación se encuentra, ¿no? Con todos estos movimientos que se están produciendo y sabiendo que la infraestructura y las posibilidades de recursos no son los mismos, las garantías que en los países del norte, pues hay realmente una diferenciación de los refugiados y migrantes, hay una base para tratar de manera diferente esta categoría de personas. Não, eu creio que, ou seja, pelo menos nesse caso de Brasil, os outros países, o tema de refúgio não te podia dizer com muita segurança, mas no caso do país, o tema de refúgio, ou seja, desde o ponto de vista legal, a proteção é total. Desde o ponto de vista legal, ou seja, aí sim que a proteção é total dos imigrantes que estão aí, que são reconhecidos como refugiados, não? Isso sim. Pero logo depois, todo o tema das ajudas, tudo isso não há, é um gap, ou seja, tem que buscar a vida, tem o permisso de trabalho, busca-te a vida, veja buscar trabalho, residência, não há, e o Estado o que hace é poner em manos de organizações que não são do Estado, como ONGs, ACNUR, tudo isso. Desde o Estado não há, digamos, uma ajuda para os refugiados, por exemplo, uma beca, uma ajuda. Eles se podem acorrer, de hecho, eu passei aqui rapidamente, já se estão acorrendo às ajudas sociais do país, como uma renda mínima de inserção. Isso eles estão acorrendo. De hecho, há 280 mil pessoas de origem imigrante allá que vivem hoje com uma renda mínima de inserção. Mas isso é para nacionais e não nacionais. É o único que há. Não há algo desenhado especificamente para refugiados. Então, eu creio que a diferença é a proteção jurídica. Solo, porque aí não podem deportar, não podem sair, etc. Não? Pero o demais, não. As ajudas que são para os brasileiros pobres, eles também não podem acorrer. Pero não há uma política desenhada para eles. Sí, no, muy breve. Gracias por la presentación, por traernos un poco de Latinoamérica a vivo. Simplemente mencionaste las iniciativas como individuales que hay, los tipos de sponsoreo de migrantes, mencionaste también las políticas de Brasil sobre cómo, en definitiva, asignar recursos a recibir migrantes. Me preguntaba si son justamente estas cuestiones y estas diferencias políticas graves que hay en el interior de América del Sur que lo que impidió que hubiera una respuesta más del bloque regional, ¿no? Del Mercosur, pensaba en términos más supranacionales, y cuál podría haber sido el impacto de haber pensado políticas del bloque regional de Mercosur para dar respuesta a población del Mercosur. Já. Não, eu creio, e por exemplo, não, em 2009, quando se aprovou a livre circulação de pessoas do Mercosul, foi o último, não, aí a gente dizia, em Brasil, os bolivianos vão invadir o país, tá? Isso não passou, a gente se regularizou. Há imigrantes bolivianos em São Paulo que todavia sem trabalho, análogo à escravidão, lo fazem, mas agora eles não têm medo de ser expulsados do país, não? Então, eu creio que foi um grande avanço. Pelo que passa que esta última década, de 2011 a 2020, a América Latina se ha dividido completamente em termos de apostas em organizações regionais. Todas as iniciativas que havia se han esfriado, não? Porque houve um câmbio político em América do Sul e quem assumido, ou seja, não estava pensando em potenciar Mercosul, Unasul, todas as iniciativas de se organizar regionalmente, mas eu creio que está hecho nas patentes e nos estudos que não há como trabalhar, em caso de Brasil, que hace fronteira com 10 países, sabe que essa fronteira com 10 países não é fácil, não? Como gestionar isso sem estar dialogando com todos os países do Sul?
É impossível, não? E claro, o caminho é organizar. E claro, então, como é que o Brasil consegue o permisso de residência e trabalho para haitianos, pero tem que conseguir um outro permisso em Chile, um outro permisso em Argentina? Eu creio que havia que ter uma gestão mais unificada, não? Em nível, o mais inteligente para mim. Pero não há acordo e os países existem muitíssimo. Há muitos fóruns agora, porque há um grupo de Quito, grupo disso. Mas, claro, são iniciativas de governo. Não está consolidado institucionalmente, não? Como um bloco. Não? Por isso é muito difícil, inclusive aqui em Europa, nós sabemos que é muito difícil. A gente não aceita não de ser uma gestão regional do tema. Não, cada país. E sabemos que o uso do discurso da imigração também está chegando na América Latina. Você não estava. E é curioso como em Brasil, que é um grupo pequeno, na fronteira, na província de Roraima, que é o estado que faz fronteira com Venezuela, a migração foi um tema decisivo nas eleições locais. Ou seja, um que era senador aí de muitos anos, ha perdido, se renovado, e quem ganhou ha sido todo com o discurso, se vai parar a imigração aqui não mais, tal, mais venezuelanos não, etc, etc. Então, se está levando em América do Sul esse tipo de iniciativa também, não? Que não havia chegado aí antes. Não? O número, que é muito pequeno, se justifica. Mas se está... Eu creio que na ciência política tem uma teoria sobre isso, onde como as ideias de um lugar... Eu não me acordo o término desse... Eu participei de um tribunal de teses que a Chica defendeu sobretudo sobre isso, onde como, do ponto de vista migratório, o que está passando, por exemplo, em França, termina se reproduzindo sem nenhuma lógica em Senegal, para a migração interna em Senegal, porque não tem nenhuma lógica em termos de estrutura, de história, de quantidade de imigrantes, nada, mas você termina reproduzindo esse tipo de discurso político, não? E claro que é um desafio, mas eu creio que, e com isso eu termino, eu creio que é um desafio para nós outros que estamos dentro da academia, não? Como pensar isso, não? Claro, porque isso está aí, isso está passando, não há tempo, não é nada novo. Pero não há marcos teóricos capazes de dar explicação global para um fenômeno, não? Há iniciativas pontuais, não? Aí, por exemplo, o que Thales coordena, não? Há um número da revista, a gente intenta, pero eu creio, e aí, eu vou a pergunta que ha hecho aí desde a internet, não? Eu creio que o caminho é começar a ser estudos comparados. Porque aí sim tu vais abrir a peculiaridade, mas eu creio que há algo, um eje central que é possível pensar, um marco teórico, não? Que, claro, não seja generalista, porque sabemos que com a crise da modernidade não há já esses as grandes categorias maestras, não vamos a se esforçar para isso, mas dar conta de marcos explicativos que possam explicar dinâmicas em África, dinâmicas em América do Sul, esse tipo de mobilidade sul-sul. Eu creio que é um desafio, não? E os invito ao redime, não? Que continue assim essas investigações destas mobilidades sul-sul, desde a África até a Europa, não? E desde a Europa hacia a Europa, não? Migração sul-sul, não? Como disse Barganha, que eu citava, era assim o caso de Portugal. Portugal pode ser norte para a África, pelo sul para a Europa, não? Então, claro, esses países da organização como esta analogia que hace de placa giratória, não? Então, a gente chega para Portugal, vai girando, a placa se vai girando, até conseguir recursos, etc., até os recursos necessários para ir subindo hacia o norte global, não? Mas será que há este norte todavia para os imigrantes, não? Economia, já é outro tema também, não? A precariedade que estão vivendo os imigrantes em França, em os países considerados do norte, inclusive nos Estados Unidos, é tremendo, não? Ou seja, eu creio que são muitos desafios que temos que superar, os marcos que todos que estamos aqui nos formamos, não? Com as grandes teorias, desde o sul ao norte, que impartimos nossas classes e utilizamos como marcos teóricos. Pero esse caminho da pergunta que ha hecho a chica de Colômbia, eu creio que é um caminho muito sugestivo, em minha perspectiva. Não temos que avançar em estudos comparados. Assim vamos quedar tentando explicar e vamos cair na peculiaridade regional, não? E queremos na peculiaridade. E aí não avançamos, porque, claro, pensamos na peculiaridade do Brasil, América do Sul, mas o que está passando em África? Aí são realidades diferentes, não? Como comparar coisas tão diferentes, não? E se há um eje explicativo, ou Ásia, Oriente Médio, que é outra dinâmica completamente diferente, não?
É outra dinâmica, mas há algo explicativo sul também nos países de Oriente Médio, por exemplo, que está passando outras dinâmicas. E será que nós outros, como investigadores, não somos capazes de avançar esse poder explicativo? Eu creio que sim. E que estamos em sul global, sem investigações, não? Ou estamos em sul do norte, como aqui, não é o caso de Espanha, não? Ou seja, que está também é norte para a África, pero quizás é sul para a Europa. Como podemos avançar neste tipo de investigação, não? Eu creio que é um desafio. Eu deixo a invitação a ver se podemos avançar e seguir avançando conjuntamente entre todos que estamos aqui, não? Isso, eu queria invitá-los no ano que vem a este evento, assim que tenha a informação, os vou a invitar, possivelmente em junho do ano que vem, e os vou invitar a ver se podeis colaborar, participar e estar aí presente neste evento, e a mim me gostaria justamente abordar esta temática, não comparar também o sul, norte e sul, todas essas questões que são muito complexas e muito difíceis de explicar, muito difícil de teorizar, muito difícil de escrever sobre isso, porque, perdão, não há outro caminho senão avançar, não? Como disse o poeta, no caminante não há caminho, se há esse caminho, al andar. Não? Esse é o desafio. Existe. Muchas gracias. Bueno, nos quedamos con esta invitación a avanzar, ¿no?, en la investigación comparativa. Te agradecemos mucho tu asistencia hoy aquí, haber podido rememorar, ¿no?, tiempos pasados en los que también se habían hecho muchísimas reuniones en esta misma sala y debates de investigación. También agradecer a todos y todas las personas los que estamos aquí, las que se han conectado de todas partes, incluso Colombia. Así que, bueno, pues muchas gracias y estamos todos en contacto. Y bueno, ya lo de la certificación, ¿no?, ya está claro. Sí, he puesto ya en Perfecto, por si alguien necesita que se certifique su asistencia. Y bueno, buenas tardes. Bueno, muy bien. Gracias. Gracias.